Salve, salve, galerinha! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre equação do primeiro grau. E esse é um primeiro vídeo sobre o assunto e iremos abordar aí alguns conceitos iniciais. Então vamos lá, o que podemos falar sobre equação? Equação podemos dizer que é uma expressão algébrica que possui uma igualdade. Ou seja, para ser uma equação, nós vamos ter aí a presença de números, letras e um sinal de igual, uma igualdade. Essas letras representam valores desconhecidos, grandezas desconhecidas. E estudamos essas situações matemáticas no ramo da álgebra. Então a matemática tem aí a aritmética, a geometria e temos também a álgebra que estuda essas situações de valores e grandezas desconhecidas e utilizamos aí as letras para representar. Essas letras recebem alguns nomes aí dentro da matemática. Então nós podemos chamar essas letras de incógnitas ou de variáveis. E quando que eu chamo de incógnita e quando que eu chamo de variável? Incógnitas nós iremos chamar e representar quando a nossa letra possuir apenas um único valor, Ela possui um único resultado para aquela letra, que é o exemplo que foi dado aqui. Por exemplo, nós temos essa situação, x mais 3 igual a 7. Então o x ali representa um valor desconhecido, mas nós podemos pensar qual seria o valor que somado com 3 resulta em 7, para que aqui nós tenhamos uma igualdade, 7 de um lado e 7 do outro. E aí nós podemos concluir que esse x teria que ser 4. Nessa nossa incógnita, ela tem um valor aí de 4, porque 4 mais 3 dá 7, aí teríamos 7 dos dois lados, satisfazendo aí essa igualdade. Então, incógnita é quando o nosso x, ali a nossa letra, ela possui apenas um único valor. E variável é quando as nossas letras possuem aí mais de um valor. Então, podemos ver aqui, temos duas variáveis, dois valores desconhecidos, e aí podemos entender aqui que a soma desses valores teria que resultar em 10. Então, para que nós tenhamos dois valores aí que resultem em 10, nós temos várias possibilidades. Então, poderíamos dizer que o x vale 7 e o y vale 3, pois 7 mais 3 é 10. O x é 8 e o y é 2. Então, a gente pode perceber que a nossa letra não tem apenas um único valor. Então, nesse caso, chamamos de variável. Nesse primeiro caso, chamamos de incógnita, tudo bem? Seguindo, então, após essa abordagem inicial, vamos falar um pouco mais agora com foco em equação do primeiro grau. Então, a equação do primeiro grau ela tem como definição essa expressão, que é ax mais b igual a zero, com a diferente de zero. Professor, o que é isso? Vamos traduzir isso aí. Vamos lá. Aqui nós temos uma equação, certo? Então, esse a e esse b, eles são números, tá? Aqui só está sendo representado por duas letrinhas para ser de forma genérica. Mas aqui nós teremos dois valores, dois números, que nós chamamos aí de coeficiente. E aqui nós temos a nossa incógnita, Nossa incógnita x. Por que ela é a equação do primeiro grau? Porque o expoente da nossa incógnita é 1, tá bom? Se fosse aí um expoente 2, seria do segundo grau, um expoente 3 do terceiro grau e assim por diante, tá? Então aqui no nosso expoente nós temos o valor número 1, então por isso é a equação do primeiro grau, tá certo? E aí, só para deixar mais claro, esse 1 nem sempre, nós não vamos ficar colocando ele, pois podemos perceber que, por exemplo, 5 elevado a 1 é a mesma coisa que 5, certo? E não necessariamente a gente precisa ficar escrevendo 1 aqui em cima toda hora, a gente só escreve o 5, mas a gente entende que o expoente desse 5 é 1. Assim como aqui na nossa incógnita, nós vamos escrever x apenas, mas vamos saber que o nosso expoente aqui é 1, tudo bem? Então, só para exemplificar com números aqui, nós poderíamos dizer que isso aqui é uma equação do primeiro grau, tá certo? No formato ax mais b igual a zero. Então tá lá, o a e o b eu disse que são números, certo? Então aqui já representamos por números. E aqui a nossa incógnita seria o x. E o objetivo de toda a equação vai ser encontrar o valor desse x, esse valor desconhecido. Tá? Então, só reforçando a informação passada um pouco antes, para ser equação, nós precisamos ter esses 3 elementos, tá, gente? Precisa aparecer número, precisa aparecer letra e precisa aparecer um sinal de igual. Se não tem esses 3 elementos, nós não vamos considerar como uma equação. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então vamos seguir. Reforçando aqui então, galerinha, que o nosso objetivo vai ser encontrar o valor da incógnita, tá? Encontrar aí o valor do nosso x. Pode ser outra letra? Pode ser também, tá? Pode ser y, a, b, mas nós vamos usar aqui
como o mais usual, a letrinha X representando aí a nossa incógnita, tá certo? Nós vamos iniciar com exemplos aqui bem simples, tá? Exercícios tranquilos, e nos próximos vídeos nós vamos aí aprendendo algumas técnicas para resolver a equação, tá bom? Então aqui a única coisa que nós vamos pensar é encontrar um valor de x, né? Encontrar o valor da nossa incógnita que satisfaça a nossa igualdade, a nossa equação, tá certo? Então nesse primeiro exemplo aqui, ó, nós não sabemos o valor do nosso x, né? Para nós é uma incógnita e o nosso objetivo é descobrir esse valor. E nós vamos descobrir, nesse caso, como são exercícios mais simples, apenas raciocinando o seguinte: qual é o número, né, que somado com 10 resulta em 23? Pois eu disse que os dois lados têm que ser iguais, né? Nós temos que satisfazer essa igualdade. Então, qual seria o valor para x que somado com 10 dá em 23? Nós concluímos aqui que o nosso valor de x teria que ser quanto? 13, certo? Porque 13 mais 10, 23, ou seja, ficaria 23 de um lado, que é igual a 23 do outro. Esses primeiros exercícios, somente isso que nós vamos fazer, tá bom? Vamos começar devagarzinho e depois nós vamos aprendendo aí novas técnicas para resolver equações mais elaboradas também. Aqui temos a mesma situação, então não temos aqui o nosso valor da incógnita, vamos descobrir. Mas podemos perceber que nós temos aqui um valor que menos 15 resulta em 7. Então qual é esse número que quando eu tiro 15 resulta em 7? Podemos concluir que esse número será o 22. Então, o nosso x aqui tem o valor de 22, pois 22 menos 15 é 7. Beleza? Seguindo aqui, então, ó, aqui nós temos 3x. Sempre, gente, já vão se acostumando, sempre que nós tivermos um número coladinho com a letra, isso aqui está indicando uma multiplicação, tudo bem? Então, aqui é como se fosse 3 vezes um valor de x é igual a 30, ou seja, 3 vezes um valor que a gente ainda não conhece, tem que resultar em 30. Então, quem que eu posso pensar aí, né, que quando eu multiplico 3 vezes o valor dá 30? Esse x só pode ser o nosso 10, né? Pois 3 vezes 10 é igual a 30, tudo bem? Então, já gravem aí, toda vez que nós temos um número coladinho com a letra, nós estamos falando de uma multiplicação. E aqui nós temos uma fração, e uma fração indica uma divisão. Então, aqui a ideia é pensar qual é o número que dividido por 4 resulta em 9. Então, basta a gente pensar aí na tabuada do 4, né? Qual é o valor que dividido por 4 resulta em 9? Podemos aí concluir que o nosso valor de x tem que ser 36, pois 36 dividido por 4 é igual a 9. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, esse foi só um primeiro vídeo sobre equações, tá bom? Vai ter aí uma lista de exercícios bem simples para vocês resolverem dessa forma e aos poucos nós vamos evoluindo nesse assunto, tá certo? Então, até mais, vamos que vamos, sempre estudando. Um abraço, valeu!